E aí, você consegue resolver essa equação exponencial? Se você está chegando agora no canal, meu nome é Emerson e aos sábados pela manhã eu estou resolvendo alguns desafios e Olimpíadas de outros países para a gente aprender matemática e revisar alguns conceitos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então, aqui você vai aprender truques e também propriedades, tanto de potência e logaritmo e também de equação para a gente resolver essa equação, certo? Então, qual o primeiro passo? O primeiro passo é a gente dividir toda essa equação, cada termo, pelo mesmo valor, mas não é um valor qualquer, é um valor em que a gente encontra o número 1 no segundo membro. Como assim? Vamos lá. Eu vou reescrever essa equação aqui embaixo, ó, ou seja, eu vou escrever 25 elevado a x, 25 elevado a x, menos 15 elevado a x, vai ser igual, né, a 9 elevado a x. O que eu fiz, só fiz repetir isso daqui. O que eu vou fazer? Eu vou dividir esse primeiro membro por 9 elevado a x e no segundo membro por 9 elevado a x. Porque se a gente dividir 9 elevado a x por 9 elevado a x, isso daqui vai dar 1, certo? Então, um número dividido por ele mesmo sempre vai ser 1, certo? Eu posso fazer isso? Posso, desde que eu divido de um lado, divido do outro, então não vou desbalancear essa equação, certo? Porque eu mexer de um lado, mexo do outro, a mesma coisa. Aqui no primeiro membro, a gente tem uma soma em cima do numerador, e embaixo a gente tem um número. Então, a gente pode separar esses números em frações. Como assim? Vamos lá, a gente pode escrever 25 elevado a x dividido por 9 elevado a x menos 15 elevado a x dividido por 9 elevado a x. Isso vai ser igual a 9 elevado a x sobre 9 elevado a x. A gente viu que é 1. Então, eu vou botar aqui uma setinha de continuidade e eu vou continuar aqui em cima. Vê só. A gente tem 25 elevado a x sobre 9 elevado a x. Como a gente tem o mesmo expoente para essas duas potências, então a gente pode escrever 25 sobre x elevado ao mesmo expoente, que é o x. Então, a gente pode escrever 25 sobre 9 elevado a x menos a mesma coisa a gente faz com o outro. A gente tem 15 elevado a x sobre 9 elevado a x, a gente escreve 15 sobre 9, tudo isso elevado a x. Isso vai ser igual a 1, tá? Ok. Perceba que aqui, ó, a gente tem um quadrado perfeito, tanto no 25 quanto no 9, não é verdade? Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode escrever como sendo quadrado. 25 é 5 ao quadrado sobre 9 é o quê? É 3 ao quadrado. Então, isso daqui ainda assim vai estar elevado a x, aí menos 15 sobre 9, a gente pode simplificar, não é isso? Então, 15 e 9 a gente pode simplificar por 3. Então, 15 dividido por 3 é o quê? 5. E 9 por 3 é o quê? 3. Então, agora, a gente ainda assim vai elevado a x, e isso vai ser igual a 1. Show de bola! Pronto, o que a gente pode fazer aqui? Perceba que 5 elevado ao quadrado e 3 ao quadrado, a gente também pode aplicar a mesma propriedade. Por quê? Porque eles estão elevados ao mesmo expoente, ou seja, isso daqui vai ficar 5 sobre 3 ao quadrado, e ainda assim elevado a x, né? Lembrando que a gente não mexeu no x. Então, menos 5 sobre 3 elevado a x é igual a 1. Você pode ver que 5 sobre 3 elevado ao quadrado elevado a x está bem parecido com 5 sobre 3 elevado a x. Então, vou lembrar da propriedade potência de potência, que ela diz o seguinte: se a gente tem um a elevado a m elevado a n, o que a gente faz com isso? A gente multiplica os expoentes, a gente repete a base, que é o a, e multiplica m vezes n. Perceba que o produto, né, desses números não altera o resultado. A gente inverter esses números, né, não altera o resultado do produto, né? Então, a ordem, na verdade, a ordem desses valores não altera o valor do produto. Então, a gente pode escrever como sendo A elevado a N vezes M, e, novamente, a gente pode escrever como sendo potência de potência. Eu vou inverter isso daqui. De potência em potência, eu transformei em multiplicação. Aqui eu vou voltar agora para o quê? Eu vou voltar para a potência de potência, ou seja, A elevado a N elevado a m. Qual foi a mudança aqui? A mudança é que a gente só fez o quê? Inverter os expoentes.
Por que eu fiz isso daqui? Para a gente perceber que a gente pode inverter esses expoentes aqui, ó, sem nenhum problema, tá? Então, vamos lá. Isso daqui vai ficar como sendo 5 sobre 3. Agora, a gente pode escrever que esse ele está elevado a x, e isso daqui vai estar elevado a 2. O que a gente fez? Inverteu aqui os expoentes. Então, menos 5 sobre 3 elevado a x vai ser igual a 1. Agora sim a gente tem o quê? A gente tem termo semelhante. Ó. Esse termo aqui é igual a esse termo aqui. Então, a gente pode dizer o seguinte, a gente pode dizer que isso é uma letra y, ou seja, eu vou até botar de outra cor aqui, ó. A gente pode dizer que 5 sobre 3 elevado a x é igual a um determinado y. Então, vamos fazer isso lá. Então, se a gente, no lugar de 5 sobre 3 elevado a x, a gente coloca y. Então, vai ficar y elevado ao quadrado menos 5 sobre 3 elevado a x é o que? Y. Esse 1 eu já vou passar para o primeiro membro. Então, um positivo passa menos 1 igual a 0, já que a gente tirou tudo lá do outro lado. Ok? Fechou. Aqui a gente vai utilizar a formulazinha da equação de segundo grau para a gente resolver essa equação, né? Já que é uma equação de segundo grau. Então, y no nosso caso vai ser o quê? Menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2 vezes o a. Então, aqui a gente encontra y. Então, vamos lá. Y é menos b, então fica menos b. Vamos dizer quem é A, quem é B e quem é C. Ó. A vale 1, que é o número que multiplica o termo quadrado. B é menos 1, que é o número que multiplica o termo que não tem quadrado. E C é o termo independente de y, ou seja, menos 1. Então, aqui a gente vai ter ó, menos com menos b, ó, b já é negativo, fica menos 1, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, quem é b, menos 1, então fica menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, quem é A vale 1, quem é C vale menos 1. Então, dividido por 2 vezes a vale 1. Aqui eu já vou resolver direto, tá? Então, y vai ser igual a menos com menos dá mais, fica 1, mais ou menos a raiz de menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, menos do 4 com menos do menos 1 do C dá positivo, então vai ficar 1 mais 4, que vale 5, dividido por 2 vezes 1, que vale 2. Aqui, como é que a gente vai saber se a gente vai utilizar o mais ou menos? Vamos lá, a gente vai lá para potência. Perceba que 5 sobre 3 elevado a x é igual a y. E y é o que? Essa soma aqui, sendo que a gente pode ser com mais, pode ser com menos. Como é que a gente vai saber? Vamos lá. Se a gente tiver 3 elevado a x igual a menos 1, qual o valor de x aqui? Ó? Qual o valor de x? Perceba que a gente não encontra um valor de x, ou seja, 3 elevado a um número negativo. A gente vai inverter a base, então a gente não encontra um valor negativo. Ou seja, não existe esse x não existe, tá? Esse x não existe para que eu tenha um resultado dessa potência negativa. Ou seja, isso nos permite dizer que se a raiz de 5, como a gente tem raiz de 5 é maior do que 1, e se a gente utilizar o número negativo, ou seja, menos raiz de 5, então isso daqui vai ficar negativo e a gente não teria uma solução para isso daqui, né? Então, a gente vai ter 5 sobre 3 elevado a x. Se a gente disser que o raiz de 5 é negativo, já que ele é maior, o que acontece? Que teríamos um resultado negativo. Então, a gente só vai utilizar o y igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2, certo? Então, vamos destacar isso aqui, que é a solução que a gente vai utilizar. Então, a gente vai vir aqui ó, e colocar 1 mais raiz de 5 sobre 2. Fechou? Ok. Perceba que aqui a gente quer o valor de x, não é verdade? A gente quer esse valor de x aqui. Como a gente tem um expoente, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aplicar log de um lado e log de outro. Qual é o log que eu vou utilizar? Posso utilizar o logaritmo natural, certo? Então, eu vou utilizar ln
de 5 sobre 3 elevado a x. Veja que a gente mexeu de um lado da equação, mexe do outro também. Então, fica logaritmo natural de 1 mais raiz de 5 sobre 2. Fechou? Ok. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Perceba que aqui a gente tem o logaritmo de uma potência. A gente pode passar o que? Esse x multiplicando aqui. Então, vai ficar x que multiplica o log de 5 sobre 3, né, igual ao ln de 1 mais raiz de 5 sobre 2. Aqui a gente já pode ir aplicando algumas propriedades de logaritmo, ou seja, x é o que multiplica. O logaritmo de uma fração, a gente pode dizer que é o log do numerador sobre o log do denominador, menos, né? O log do numerador menos o log do denominador. Então, vai ficar o log de 5 menos o log de 3. Isso vai ser igual a... mesma coisa eu vou aplicar aqui. Vai ficar o log de 1 mais raiz de 5, né? Menos o log do denominador, que é o 2. Certo? Fechou, simbora. Então, a gente pode passar todo esse termo aqui que está multiplicando, ó, dividindo o segundo membro. Então, a gente vai ficar como x igual a o que tem do outro lado, ou seja, o log de 1 mais raiz de 5, menos o logaritmo natural de 2 sobre, né, o logaritmo natural, né, de 5 menos o logaritmo natural de 3. Fechou? Então, a gente consegue encontrar o logaritmo natural dessa soma, consegue encontrar o logaritmo natural de 2, que é 0,3, se não me engano. Sabemos o log de 5, o ln, aliás, o ln aqui, né? O log não. Então, podemos encontrar aí na calculadora sem nenhum problema. Também o ln de 3. Você poderia também utilizar o log mesmo, na base 10, tá? Então, assim a gente chega nessa solução aqui, né? Esse é o valor de x. Geralmente não é o valor que a gente encontra, sendo um valor inteiro, um número complexo, ou um número racional, irracional, por exemplo, né? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então é isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.